Olá pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e toda semana trago aqui um assunto diferente relacionado à psicologia para vocês. Hoje eu vou falar sobre assédio moral, a pedido da amiga Alessandra, lá de Jandaia do Sul, especificamente no ambiente de trabalho. O assédio moral ele é caracterizado pela exposição do funcionário ou colaborador, independente do nível hierárquico que ele ocupa dentro da empresa, a situações constrangedoras ou humilhantes dentro do ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada. Isso é bastante importante. Não é uma piada ou uma única situação que vai configurar o assédio moral. O assédio moral ele coloca em risco a saúde física e também, e principalmente, eu diria, a mental dos colaboradores em risco. E vai afetar, obviamente, a qualidade e a produtividade dentro do trabalho, mas o mais importante, vai afetar a qualidade de vida daquele colaborador no ambiente familiar, no ambiente pessoal, no ambiente emocional dele, internamente. O que vai prejudicar, obviamente, não só o trabalho, mas também a vida pessoal daquela pessoa. Conduta abusiva pode ser caracterizada de várias formas. Podem ser atos agressivos, atos irônicos ou palavras. Podem ser gritos, podem ser agressões verbais. E as mais simples, que são bilhetes deixados em cima da mesa para que todos vejam, ou um e-mail enviado especificamente para aquele colaborador, mas com cópia para muita gente, fazendo críticas, denegrindo a imagem, fazendo piadas, colocando em situação humilhante ou degradante o funcionário. Não necessariamente vai ser feito pelo empregador, pelo dono da empresa, mas pode ser até por um colega do lado, do mesmo nível hierárquico, ou, que é o mais comum, gerentes, supervisores, diretores. E o importante para quem é dono de empresa é saber que, independente de quem faça o assédio moral, a responsabilidade sempre será do empregador. O empregador ele é responsável pela atitude de todos os seus funcionários. Então é importante que tenha fiscalização, que tenha supervisão e que seja um ambiente bom de trabalho para todos. Porque se houver o assédio moral, mesmo que seja de um funcionário contra outro, de um funcionário contra o seu gerente, do gerente contra um colaborador terceirizado, a responsabilidade é sempre do empregador, é sempre da empresa. Também são considerados assédio moral instruções incorretas que vão levar o funcionário a cometer um erro e que depois será criticado ou humilhado frente aos outros por essa instrução incorreta, sobrecarga de trabalho, quando o gerente ou quando o supervisor determina um trabalho que ele sabe que aquele funcionário não terá condição de fazer por falta de tempo, ou por outros trabalhos que são delegados a ele e que vão gerar críticas, que vão gerar situações desconfortáveis para o empregador, e perseguições simples, até as mais banais, como por exemplo impedir um funcionário de usar o banheiro quando quiser, determinar o horário, ou ficar de olho, fiscalizando, ficar se intrometendo na vida daquele funcionário mais do que profissionalmente. Como eu falei lá em cima, é uma via de mão dupla. Não necessariamente o assédio moral acontece só dos cargos superiores para os cargos menores. Existem também situações em que os subordinados assediam moralmente os seus supervisores e até o dono da empresa. Não é muito comum, é claro, mas quando o funcionário ele é muito bom, ele se acha numa posição inferior a que ele acredita que deveria ter. Ele acha que sabe mais ou que é melhor do que o próprio gerente ou supervisor. E às vezes até mesmo é. Quando tem um gerente que é amigo da família, quando tem um supervisor que é a esposa do dono da empresa, que não sabem absolutamente nada do trabalho, mas estão hierarquicamente acima, o funcionário tende a se ver como injustiçado e assediar moralmente os supervisores, o que pode gerar demissão. Essa é a maior ferramenta do empregador, a demissão do funcionário. Ele tem poder para isso, enquanto o assediado funcionário, o assédio é feito por um supervisor ou por algum chefe ou pelo dono da empresa, ele tem só uma ferramenta que é a denúncia.
ele pode denunciar isso, porque é um crime, está no Código Penal, mas ele tem muitas vezes medo das consequências. Ou seja, ele sabe que se denunciar, se isso for parar na esfera trabalhista, ele pode ter dificuldade de arrumar outro emprego quando houver uma ligação para pedir referência, quando houver uma ligação para saber por que aquele funcionário foi desligado, o dono da empresa, ou o chefe, ou o diretor pode contar uma história completamente diferente e prejudicar ainda mais a vida daquela pessoa. E é importante lembrar que é diferente assédio moral e assédio sexual. O assédio moral, ele tem todas essas características que nós falamos, enquanto o assédio sexual dentro da empresa, ele tem por objetivo levar o funcionário ou funcionária a uma relação sexual abusiva sem consentimento. O que as duas podem ter em comum? Por exemplo, um gerente que está interessado em uma funcionária e faz com que ela tenha uma carga de trabalho muito maior, que vai gerar muitas horas extras, fazendo com que os dois fiquem sozinhos no escritório e ele possa tentar dar aquelas cantadas horríveis e também gerar esse desconforto. Então vai ser um assédio moral que pode virar um assédio sexual lá na frente. Tá bom? Patrões, cuidado com o que os seus funcionários fazem. Pessoas, cuidado com as atitudes que vocês tomam. Humilhar, denegrir a imagem de alguém é sempre prejudicial e não leva ninguém a lugar nenhum. Se for necessário, denunciem. As empresas precisam fazer as verificações corretas para saber se quem está falando a verdade é quem foi denunciado ou quem denunciou. Tá bom? Obrigado a todos, boa semana para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto específico, podem deixar aqui nos comentários ou mandem mensagem pelo WhatsApp. E aí, em algumas semanas, a gente fala sobre o assunto abordado. Muito obrigado, um abraço a todos.